Bom, você já deve ter visto, Floquinhos, alguém treinando descalço na academia. Esse nariz azul dele é protetor solar, só que coisa. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque será que, Floquinhos, é uma boa treinar descalço ou será que não? Bom, o primeiro ponto que a gente deve se prender aqui, eu já tive reclamação disso de aluno da consultoria, é o seguinte: Leandro, eu fui treinar descalço e o dono da academia disse que eu não podia, ele pode fazer isso? É por isso que ele é chamado de dono. Ele pode fazer o que ele quiser, entre aspas, desde que não desrespeite a lei, né? Maior, lógico. Ele não vai poder fazer preconceito lá dentro, racismo, homofobia ou coisas desse tipo. Mas, em termos, né, de treinar descalço ou não, sim, ele pode proibir as pessoas de treinarem descalço e não tem o que fazer, tá? São as regras do estabelecimento. Então não seja uma pessoa desagradável. Não dá pra treinar descalço. Trocou uma ideia, o cara não deixou, é isso aí que tem, ou você troca de academia ou você aceita assim mesmo. Isso para algumas pessoas pode chocar. Principalmente quando eu atendo, às vezes, algum aluno de luta, de yoga, porque, poxa, é meio que normal, né, fazer descalço, e lá não pode, mas é assim que funciona. Mas enfim, a gente já viu também o Arnold Schwarzenegger treinando descalço, entre vários outros fisiculturistas, e isso tem vantagem ou desvantagem pra gente? Primeiro, o tênis gera uma proteção muito grande, e se cair uma anilha vai proteger. É mais ou menos, né? Mais ou menos. Se for uma anilha de 5, tudo bem. Se for uma anilha de 25, eu acho que o tênis não vai fazer grande diferença. Mas ok, se for para ser chato, você tem um nível de proteção maior com o pé. Existe a questão de higiene também. Então, de repente, você pode pegar alguma coisa, você pode dizer, o problema é meu, Leandro. Não, tudo bem, né? Tudo certo. Mas que você pode pegar alguma coisa, pode, né? Todo mundo ali vai de calçado, que se pisa na rua, enfim. Né? Ou se todo mundo treinar descalço, tem um cara que tem uma frieira, alguma coisa transmissível. Eu nem sei se frieira é transmissível, fiquei na dúvida agora. Escreva nos comentários. Mas, de repente, você pode contrair. Então, a pergunta é, o que eu vou ganhar para correr esses riscos? Bom, primeiro, você ganha um pouco mais de propriocepção. Então, tem alguns tênis que são tão confortáveis e te isolam tanto do mundo externo que você pode perder um pouco a ideia do posicionamento do seu pé, né? Se ele tem um salto ou não. Você estando descalço, você consegue se perceber mais no ambiente. E essa questão do salto também, tá? Isso pode ser muito ruim, porque quando você coloca um salto num tênis, mesmo que seja pouco, você muda o seu centro de gravidade. Não estou fazendo terrorismo aqui não, tá? Pelo amor de Deus. Mas isso pode gerar problema sim, tá? Consulte um amiguinho fisioterapeuta que vai ser melhor. E, inclusive tem vídeo aqui com alguns fisioterapeutas. Lembra de procurar Leandro Twin mais tema se tiver qualquer dúvida. Quando você treina descalço também, você tem que fazer o seu equilíbrio de uma maneira mais pensada, né? E os dedos são mais utilizados. E isso ajuda no fortalecimento de tendão, de recrutamento de músculos menores que de tênis às vezes a gente não recruta. De repente isso, pensando ali num leg press, numa cadeira extensora, não faça muita diferença. Agora, se você pega, por exemplo, um jogador de futebol, que a força dos dedos é fundamental, né? Às vezes a gente acha que é só força de panturrilha, de coxa. Não, a força dos dedos do pé, isso ajuda muito na corrida. Isso pode ser melhorado. A gente sabe também que tem calçados que tem muito sistema de amortecimento. Esse sistema de amortecimento, fazendo um agachamento pesado, um levantamento terra, primeiro que provavelmente não é necessário, e segundo que pode atrapalhar, porque atrapalha o processo de alavancagem do treinamento. E aí isso dá uma reduzida na estabilidade, e isso pode causar algum problema articular. Mas não é você que está agachando com 5 quilos de cada lado, tá, gente? Isso aí é um agachamento, um levantamento de terra extremamente pesado. Mas aqui eu quero voltar também um pouquinho para a parte negativa. Por exemplo, uma pessoa que está transpirando, ou de repente está num solo que não é tão legal, ela pode escorregar. E aí a gente tem que lembrar que um calçado pode ajudar nessa coisa de aderência. Então você ganha de um lado e perde de outro. Claro que você pode dizer o seguinte, então eu vou treinar não 100% descalço, mas eu vou colocar uma meia. Beleza, aí você já ajuda esse controle do suor, que pode se tornar perigoso. Agora, algo que eu acho muito importante, o que importa é o que interessa. E essa frase, ela é legal, porque assim, tudo bem a gente saber de tudo isso, mas no final das contas, o que pragmaticamente vai ser melhor? Ou seja, eu treinar descalço vai aumentar o meu resultado? Não. Provavelmente o que vai mudar é algo tão pouquinho que você que é um amador não vai perceber. Leandro, eu já vi você treinando na academia e fazendo panturrilha você faz descalço. Por quê?
porque o meu tênis é uma porcaria. Na verdade é um ótimo tênis, mas ele é aquele tênis de jogador de basquete que é meio frouxão, então eu já prefiro tirar e fazer. Como na academia que eu treino permitem, então eu sigo assim numa boa. Se não permitisse, eu iria com outro calçado para esse dia. Para outros exercícios, eu não vejo nenhuma necessidade, no meu caso, de fazer descalço. Porém, eu gostaria muito de treinar descalço porque eu sou uma pessoa que odeia calçados. Vou contar rapidinho. Minha mãe, quando comprava chinelo para mim, né, o do meu irmão durava, por exemplo, 1 ano, o meu durava 5, 6 anos, porque eu não usava. Eu odeio, quem me conhece sabe. Ou vai me ver de chinelo, quando todo mundo tá de tênis, ou se todo mundo tiver de chinelo, eu tô descalço. Então eu até gostaria de treinar descalço, mas tudo bem também que é só 1 hora por dia. Leandro, dá pra ter resultado bom treinando 1 hora por dia? Dá. Lembra de ver o meu curso que ensina como montar um treino e periodização do zero. Existe um melhor calçado, já que eu tenho que usar um, né? Mas existem bons e ruins. Então eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui, onde a gente fala qual é o melhor calçado para se fazer musculação. Clique aqui exatamente 1, 2, 3 agora.